olha só, esse truque é bem legal. Muita gente acha que é simples, mas vai fazer muita diferença. Você torrar o pão, eu sempre falo isso, ó, o pão ele é todo aeradinho, alguns mais e outros menos. Quanto mais aerado, perdão, fui virar aqui. Quanto mais aerado é um pão, quanto mais buraquinhos ele tem, a tendência dele ficar mais murcho, mais molinho, quando maior. a gente põe algum outro ingrediente, é maior. Então, desse jeito, eu acho sempre interessante colocar. E você que falta a ideia para fazer, a gente tenta sempre fazer receitas acessíveis, enfim, para todo mundo. E as combinações viáveis aqui. Então, desse mesmo, não sei se você concorda, Rê, se você quiser manter todos esses ingredientes e colocar aqui, ao invés... Edu, não quero fazer com maionese, colocar creme cheese, muda completamente. Muda e fica super gostoso Posso também. aproveitar então esse gancho? Porque Pode. a dona Helena estava perguntando exatamente isso. Se ela quiser trocar maionese por creme de leite e ou requeijão, ela pode usar? Pode também. Então aí, Lucas, ó, essa receita ela se transforma em 4 só trocando o ingrediente. Então a gente põe A gente colocou maionese, Maionese. mas a gente poderia colocar creme de cheese, leite. ou creme de leite, Cream ou cheese. requeijão Perfeito. cremoso também. Então todas elas Podem se ser, quisesse. todas cabem, pus. todas vi. podem ser utilizadas. É que eu não tinha visto, eu pedi pro Vitor já trazer eu mais. catei aqui, ó. Eu catei e já pus. Tem alguma outra dúvida dessa, Lucas? Que essa é a Tem primeira, sim, é chefe Edu. fácil, né? Tem sim. O chefe Guto Medeiros, que já veio aqui ao nosso programa, Gutão, inclusive gente um boníssima. amor de pessoa, sempre está aqui. Ele está dando uma ideia de que a gente poderia usar esse recheio também para fazer um empadão. Cabe dentro de um empadão esse recheio? Ô Guto, esse recheio serve, não sei se você concorda comigo, mas serve para muita coisa. Muita coisa. Né? Se você quiser deixar ele um pouco mais cremoso aqui e usar com macarrãozinho, vai ficar gostoso. Se você quiser fazer um macarrão frio, eu olhei para aquele ali, já deu vontade de fazer. Bom, né? Nossa. Um pouquinho, dá pra gente montar. Tem um arinho aí? Tem? Se Tem, tiver, tem o Por causa Vitor traz pra gente ali. Chefe da Edu. ideia do Guto, eu já vou fazer uma outra. Recheio de pastel também. Pode ser Também. uma boa. Mas Porque ele não tanto está tão líquido, tanto né? no pastel quanto na empada, seria melhor trocar a maionese pelo cream cheese. Ela fica melhor depois que vai pro forno, fica mais cremosa. E com requeijão cremoso? Também. Pode ser uma boa, né? Até Exato. porque é tradicional aqui no Brasil, a gente gosta de consumir com requeijão cremoso, aqui, né? aquele que derrete na boca, sai Obrigado. escorrendo, fica uma delícia. Ô, Lucas, ó, uma coisa interessante. Se você vai fazer, você que está acompanhando a gente, fazer para vender, é sempre bom você medir a quantidade de recheio que você põe, para os seus clientes terem sempre uma quantidade adequada. O padrão, né, chefe Edu? Você não sai do padrão, mas tem que ser um padrão caprichado, né? Não pode ser um padrão... É isso aí, pro pessoal voltar e comprar de novo. Agora, chefe Edu, uma dúvida. Já que você está ensinando pra gente, e acabou comentando sobre venda, é muito delicado uma questão com o sanduíche natural, porque quem vai fazer tem que saber envelopar ele, guardar ele, deixar ele bem conservado, porque quem for vender, por exemplo, na praia, no litoral, é costume, pelo menos no Rio de Janeiro, a gente comia muito sanduíche natural, salada de ovo, ou até mesmo de frango, o de atum, que é o que a gente vai ensinar. Tem alguma dica especial para quem for vender, chefe Edu? Tem, Lucas. Ó, por exemplo, você falou que aqui a gente está fazendo com a maionese. Alguns itens eu acho importante. É melhor você que vai fazer para vender. Não sei se o Renato concorda comigo, mas com alguns produtos que têm uma resistência maior, por exemplo, se você fizer uma maionese caseira, por exemplo, não tem problema você fazer, desde que você faça e venda ele fresco daquela forma. Se você vai fazer para que ele dure mais tempo, muitas vezes é melhor você usar um produto com uma resistência maior para você não perder. Exato. Né? E sempre assim, se você vai vender, não adianta você fazer e deixar refrigerado, você tem que levar numa temperatura estável, refrigerado também. Não importa onde você venda, você tem que fazer dessa forma. E muitas vezes é melhor você manusear e fazer tudo isso, como muita gente faz em casa, e deixar embaladinho, fechadinho, do que você manusear ao ar livre. Né? Aqui, por exemplo, a gente não está numa cozinha estéreo, aqui tem um estúdio, tem um monte de gente, a gente está fazendo um programa de televisão. Se a gente fosse fazer para vender, eu estaria de touca, provavelmente. Ali, se eu vou fazer no fogão, não, mas fora dele, a gente manusearia com uma luva, se a gente fosse vender esse produto. Como funciona um restaurante, enfim. Perfeito. É que aqui a gente está
é diferente do que a gente E são esses faria. detalhes que fazem a diferença para o seu produto estar sempre de boa qualidade, ser de boa qualidade, estar sempre em boa qualidade. E muitas vezes tomar muito cuidado, por exemplo, com alguns itens. Antigamente se fazia, e não tinha problema na época que eu aprendi a fazer com minha avó, maionese com ovo. Pouco se falava e não existia, talvez se existia, não se falava da salmonela, por exemplo. Hoje se você vai fazer, vai vender, não tem problema, mas você pode fazer com ovo pasteurizado, por exemplo. Eu vou colocar na nossa mesa ou você quer que entregar pro Pode ser, primo coloca Denis? na mesa, eu vou fazer um para Tentei dar vocês pra dois você. experimentarem. Vocês Tentei querem dar pra- experimentar? Aceito, Claro. claro. Então eu Tentei vou dar fazer um pra para você, vocês primo. dois experimentarem. Uma dica legal para você medir o quanto você põe aqui, ó. É que aqui foi demais, mas o boleador de sorvete, não é porque eu trabalho com sorvete, mas o boleador de sorvete é uma bobaginha, mas é uma bobagem. Quebra o galho, né? Quebra o galho para Que tudo. padroniza. Padroniza. O Lucas, eu vou colocar aqui, para esse sanduíche, vou colocar duas pra gente sentir, duas bolinhas, ó. Tá ótimo. Que daí você sabe exatamente, quando você faz isso, você sabe exatamente o quanto você tá pondo, ó. E você não tem desperdício também, né, Rê? É isso aí. Uma outra questão que é importante, aqui a gente fez ele quente. Tem diferença? Tem. O pão, na minha opinião, eu não vendo sanduíche natural, mas se eu fosse vender, eu venderia assim, com o pão tostado, que também não precisa ser na frigideira, pode ser no forno. Não, e pode ser... também deixar um tostado mais leve, só quando você sente que ele já tá... O que é um tostado mais leve? Não chega a dourar, você só passa ele de um lado e do outro. Então, se atentar à coloração do pão. Uma leve Exato. tostada. E daí quem for vender na praia, por exemplo, pode fazer testes, assim, faz 10, vê se vende. Entendi. Se vender, volta para casa, faz mais 10 e assim você vai conseguir fazer uma média para não ter tanto desperdício, Quem sabe? costuma vender na praia, costuma vender ele frio. Exato. Pelo menos no Não, Rio aqui de você Janeiro, pode. sim. É que Então. aqui ele ainda vai esfriar. Aqui você pode vender ele frio, não tem problema. A gente tá fazendo quente para ter mais sabor dele. Entendi. Tirar mais sabor e ele ficar... Aqui você pode deixar ele gelado e vender frio, não tem problema.